Jornal da TV Onix. Oferecimento: Jaime Moda Masculina, 65 anos vestindo com personalidade. O Brasil não deve ter as contas zeradas no ano que vem. Mas como isso pode mexer com seu dia a dia? É o que vamos saber nesta edição especial do Jornal da TV Onix, com a presença do economista Luiz Fernando Paulilo. Entrevista imperdível que você confere daqui meio minuto. Save Mania. Cola, cola sem parar, vou querer colecionar. A panela é resistente, reforçada, antiaderente. Suas compras no Savenhago valem selinhos pra acumular e comprar com desconto panelas de marca francesa. Quinta é o dia de carne e companhia no Savenhago. Coxão mole, R$29,90 no nosso cartão. Linguiça Perdigão, R$17,90. Patinho, R$32,90. Bisteca, R$11,90. Fraldinha, no Save Ganhe, R$32,90. Save Mania Savenhago, vem colecionar. Olá, hoje é feriado de Finados e a tendência é de que chova em toda a região. Veja como fica a previsão do tempo. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta quinta-feira. Sol e aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em São Carlos, mínima de 19, máxima de 31. Em Descalvado, mínima de 21 e máxima de 33. Em Porto Ferreira, mínima de 20 e máxima de 31. Em Pirassununga, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Anteontem, o presidente Lula anunciou que o governo não deve cumprir a meta de déficit fiscal zero para o ano que vem. A notícia impactou o mercado financeiro, a bolsa teve queda diante do anúncio e o dólar ultrapassou a barreira de R$5. São índices que mostram o humor do mercado em função da notícia. Paralelamente, a oposição ganhou combustível para criticar o atual governo. Diante desses desconfortos, o cidadão comum ficou na dúvida sobre o que é e como a impossibilidade de atingir esta meta afeta o dia a dia. Para falar sobre isso, nós convidamos o economista Luiz Fernando Paulilo. Oi, Paulilo, bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV Onix. Vamos explicar para as pessoas o que é o déficit fiscal. Dá para comparar com o orçamento que a gente faz em casa, Paulilo? Bom dia. Olha, Ney, até dá. Se você tomar como referência que você faz o teu controle doméstico, né, do seu orçamento doméstico pelo gasto, né? Então você administra pelo custeio. O que o governo está fazendo agora é uma coisa diferente a partir da proposta do novo arcabouço fiscal, que é simplesmente você inverter, você vai para o outro lado da balança. Em vez de você olhar o gasto, você olha também a receita. Então é uma medida diferenciada no mundo, até para a ciência econômica, no campo da ciência econômica. Então você olha não só a evolução do seu gasto, mas você olha também a evolução da sua receita. Então, comparando, o governo fazia um ajuste clássico, que era o ajuste do gasto conforme a elevação da inflação apenas. Então, você pegava os últimos 12 meses, você tinha um aumento percentual da inflação, e o gasto mirava exatamente esse aumento percentual, não passava a régua da inflação. Então, você ajustava o gasto do governo pela própria inflação. Então, você só olhava uma ponta da gangorra, o lado do gasto. O novo arcabouço fiscal, ele faz a evolução do gasto analisando quanto evolui do outro lado, da receita, da arrecadação. Por isso, ele foi um plano ousado e diferenciado até em termos do que a ciência econômica já produziu do mundo. Voltando à sua questão, até dá para você comparar com a tua administração doméstica, desde que você fique reparando como é que está evoluindo a tua arrecadação no período. Se a tua arrecadação subiu, você pode aumentar o gasto também.
Paulino, o déficit zero é muito defendido pelo ministro Fernando Haddad, nem tanto pelo presidente Lula e outros agentes, como, por exemplo, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também defende que essa história do déficit zero não é tão real assim. Qual é o ponto de divergência entre a equipe do governo? Você tem o plano, que é o do novo arcabouço fiscal, que é ousado e isso foi bem aceito por todos do governo e por todo o mercado financeiro. Ele foi abraçado. A divergência está no seguinte: você já faz no primeiro ano o déficit zero. O que significa déficit zero? Você pega o resultado da receita primária, menos a despesa primária no ano inteiro, tira a despesa com juros. E essa conta, essa subtração de receita primária menos despesa primária, tem que dar zero. Então, o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, trouxe essa proposta junto com a aprovação do arcabouço fiscal pelo Congresso. O mercado financeiro abraçou e gostou e apoiou o ministro. E o ministro se manteve nessa de déficit zero logo no primeiro ano. Você tem agentes do governo, como o próprio presidente da República ou outros ministros, dizendo, olha, não precisa ser tão implacável assim. Déficit fiscal zero, receita primária menos despesa primária, igual a zero descontado a despesa com juros e dívida, logo no primeiro ano. Mas eu penso que o Fernando Haddad, como ministro, é o grande interlocutor com o mercado financeiro. Então, na verdade, é o seguinte: os ministros, os agentes do governo, eles se entendem muito bem. É muito mais uma estratégia para sentir como esse debate chega no mercado financeiro. Na medida que, laceando um pouco o resultado aí da receita primária menos déficit primário, não ser zero, mas variar, por exemplo, para 0,5%, se o mercado financeiro demonstrar aceitação, eu creio que, aos poucos, o próprio ministro da Fazenda vai demonstrando também essa aceitação. É mais uma narrativa, digamos assim, entre parênteses, política, mas uma narrativa política para conversar com o mercado financeiro do que propriamente uma narrativa de choque entre ministros do mesmo governo, Ney. Na pergunta anterior, você se referiu à questão da inflação, né, como um índice, uma base para o governo determinar como andam as suas contas públicas. E aí eu lhe pergunto, há outros fatores também que interferem nisso, Paulino? Por exemplo, a questão do mercado externo, a questão do dólar, taxa de juros, como isso tudo influencia nessa conversa? Tudo impacta, Ney, porque quando você sai de um acompanhamento da evolução de despesa pela inflação, então você vai ter lá a tal da meta fiscal baseada no teto do gastos, conforme a evolução da inflação, é uma coisa. Quando você é mais radical, mais inovador, não, eu vou olhar agora a evolução da receita. Então você está falando de elevação da arrecadação. Então é claro que tudo que acontece no sistema econômico vai influenciar. Os juros influencia, o spread bancário influencia, a evolução da exportação influencia. Se o agronegócio continuar com esse desempenho notável, ele aumenta a arrecadação, isso bate no nosso nível de balança comercial, que influencia no câmbio. Então, mexe no sistema todo, não tem como. Mas eu acho que é uma medida ousada e está valendo. O Brasil sempre foi um laboratório interessante para a ciência econômica no mundo. Lembre o Plano Real. E por que não agora, se o próprio mercado financeiro está abraçando? Paulino, há uma outra questão muito colocada também pelos economistas, no que diz respeito a como o Brasil deve administrar isso, né? Já ouvi, por exemplo, alguns economistas dizerem, olha, não tem nenhum país no mundo que atinge déficit zero de contas, né? Principalmente aqueles que investem muito, né? Que são os países que têm uma condição econômica melhor. Isso é fato mesmo? E por que esses países não adotam essa política do déficit zero? Na verdade, o déficit zero é colocado pela política da meta fiscal, né, do teto de gastos, há muito tempo, desde o início dos anos 90, com todo o arcabouço neoliberal reformado. E realmente é isso. É praticamente impossível você alcançar. Mas é uma narrativa criada, uma narrativa que foi criada e foi aceita pelo mercado financeiro. Se foi aceita, se os agentes que fazem a economia, principalmente aqueles que criam a narrativa, que dá a especulação, aceitam,
Os governos olharam e falaram, vamos nisso. E a ciência econômica acompanhou. O que acontece agora é uma proposta brasileira, do governo brasileiro, como eu disse, de você ver o outro lado da gangorra. Você não olha só a evolução da despesa e você olha a elevação da receita. Isso é possível de alcançar? É possível de alcançar. Porque nós temos um país, no caso do Brasil, que tem um bom desempenho em balança comercial, que tem um nível de arrecadação significativo. Então, vale a pena arriscar nessa decisão. Porque outros países ainda não adotaram. O Brasil saiu na frente. Você tem poucos países que já estão adotando isso. A maioria ainda não. Mas eu creio que é uma tendência, porque é uma inovação. Com relação à receita, a gente tem que pensar também naquilo que o governo arrecada do próprio cidadão, né, via impostos. E aí o cidadão reclama que paga muito imposto. E o governo diz que o que arrecada não é suficiente para fazer esse déficit zero. Quem está errado nessa conversa, Paulino? Antes da reforma tributária, a conversa não fica muito ajustada. Quer dizer, o novo arcabouço fiscal, ele foi um dos passos iniciais dados para você fazer uma grande reforma econômica. Tem que vir a reforma tributária, tem que vir um imposto unificado. Ele vai resolver boa parte dessa situação. Então, na verdade, a gente está num momento ainda de caminhada para chegar numa reforma mais ampla do que a gente está falando aqui, que é do sistema econômico. Começou pelo arcabouço fiscal, não pode ficar aí. Tem que chegar na reforma tributária, tem que chegar também no novo arcabouço tributário. Aí as coisas se ajustam mais. Por isso que eu digo, o novo programa da economia brasileira, e eu creio que não vai ter diferença com oposições ao governo atual, não. Se entrar um governo de um outro partido, até mesmo de uma oposição no futuro, não deve abandonar isso. Mas reformado também o lado tributário, nós podemos encarar um pouco melhor essa proposta do arcabouço fiscal. Por enquanto, nós estamos vendo esse movimento de vai e vem, como você citou no início da nossa conversa. Os próprios agentes do governo, ministros com o presidente, alguns se posicionam mais aqui, mais ali. Mas isso é tudo um período de ajustes. Eu acho que déficit zero realmente não vamos alcançar nesse primeiro ano, por isso que a tendência é que essa narrativa de ministros que se opõem ao discurso do Haddad de déficit zero, ela deve vencer a parada aí no debate e a gente ter uma variação um pouquinho mais superior para você terminar o resultado aí de uma maneira mais tranquila, mais flexível. É sempre bom lembrar, Ney, o que acontece com esse novo arcabouço fiscal? Você olha o nível de arrecadação. Se você atinge o resultado primário, que pode ser esse déficit zero, ou então criar a banda, como os outros ministros estão falando, até 0,25%, 0,5% da despesa. Se você alcança esse resultado primário, né, receita menos despesa, primária em 0,5%, você pode fazer para o próximo ano um crescimento da despesa que fica até igual a 70% do que cresceu a receita no último ano. Então é desafiador. É desafiador para a sociedade, o mercado financeiro olha com atenção e por enquanto está apoiando, e é tentador para qualquer governo, porque você tem praticamente uma indicação que o próximo ano, caso aumente a arrecadação, você vai ter um aumento do gasto, que pode chegar num nível até significativo. Nossa conversa com o economista Luiz Fernando Paulino continua logo depois do intervalo comercial. A gente volta já já. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Gente, é bom!
Save Mania. Cola, cola sem parar, vou querer colecionar. A panela é resistente, reforçada, antiaderente. Suas compras no Savenhago valem selinhos pra acumular e comprar com desconto panelas de marca francesa. Quinta é o dia de Carne e Companhia no Savenhago. Colchão mole, R$29,90 no nosso cartão. Linguiça Perdigão, R$17,90. Patinho, R$32,90. Bisteca, R$11,90. Fraldinha, no Save Ganhe, R$32,90. Save Mania Savenhago, vem colecionar. Aquela roupa maneira? No Jaime Moda Masculina tem. Aquela roupa pro seu dia a dia no trabalho? No Jaime Moda Masculina também tem. As principais marcas: Ogosh, Raestil, Fidele, Aleviso e muito mais. Vai por mim. É a maior variedade da moda pra você, homem. Jaime Moda Masculina, Rua 15 de Novembro, 1600, esquina com a Aquidabam. Fone 3364-2074. Siga nas redes sociais, @Jaime Moda Masculina. Jaime Moda Masculina, porque grandes homens marcam. A vida nasce, cresce e acontece onde é bem cuidada. Com a nossa experiência de cuidar de milhões de vidas, ela nasce em segurança. Cresce estimulada pelo carinho, pelo acolhimento e muita confiança. E acontece porque saúde completa é o primeiro passo para uma vida plena. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Bem que é bom! Jornal da TV Onix Especial conversa com o economista Luiz Fernando Paulilo sobre o déficit do país, que poderá e muito provavelmente não será zerado no ano que vem. Paulilo, no bloco anterior a gente falava sobre a questão da arrecadação, vou insistir um pouquinho nessa questão, perguntar para você sobre o papel dos estados que compõem a Federação Brasileira. No pós-pandemia, muitos estados, o próprio governo federal, na verdade, concederam muitas isenções. Isso não diminui o que o governo arrecada e não pode ser um fator negativo também para se obter um déficit zero? Depende do estado, principalmente aqueles estados que estão voltados para mercado interno, né? Então, no caso, a nossa indústria é muito voltada para mercado interno. Estados com cara de agronegócio, como principalmente do Centro-Oeste, isso vai revelar um grande desempenho exportador. Então, ao mesmo tempo que o governo arrecada menos pelo lado do tributo, com isenção, você tem um desempenho em balança comercial que gera um nível de arrecadação que, para essa questão que nós estamos falando, de você trabalhar o arcabouço fiscal pela elevação da arrecadação, porque isso vai proporcionar um aumento de até 70% do crescimento real de despesa para o próximo ano, a conversa é outra, né? Agora, para o país todo, para o sistema econômico brasileiro como um todo, isso é prejudicial, sem dúvida nenhuma, quando você coloca todas as situações de estados mais industriais ou mais agropecuários. Que tipo de ajustes o governo pode fazer na economia para ter as contas, nem digo no positivo, mas mais próximas de uma economia de um país mais estável, Paulilo? Olha, o Brasil ele vem de um processo de ajuste muito forte, muito intenso, né? Especialmente de 2013, 2014 para cá, quando a economia saiu um pouco do que se esperava em termos de desempenho do PIB, uma série de ajustes foram acontecendo. É difícil você pensar em mais cortes agora, né? Você tem as despesas discricionárias, né? Aquelas que são as despesas voltadas para a saúde, para a educação, que vai para o campo das despesas obrigatórias. Aí não tem jeito, isso está lá, tem que gastar, está na lei, está na Constituição, está aprovado pelo compromisso do governo com o próprio Congresso Nacional. Então aí não tem muito ajuste para fazer. Na verdade, o que você pode fazer é no conjunto das despesas chamadas variáveis. Aí você pode ainda ter programas de otimização. Eu repito, desde o final do governo Dilma, início do governo Temer, o ajuste da parte das despesas por parte do governo tem sido severo. Não é pouco, não. Tem sido muito significativo. Por isso que optou-se, na verdade, pelo seguinte: você faz um novo arcabouço e vai ajustando o compromisso da despesa com o nível de crescimento da arrecadação. É claro que aí, Ney, está embutido uma crença, uma premissa
de que o Brasil deve viver aumentos recorrentes, significativos de receitas pelos próximos anos. Então, você está pendurando o crescimento da despesa, ou ajuste, como você perguntou, num melhor desempenho da arrecadação. Você está acreditando que você vai arrecadar mais, e aí você pode promover um ajuste para cima de despesas e não para baixo. Paulilo, no Brasil, a gente tem um grande problema que são os poderes constituídos. A negociação entre executivo, legislativo e o próprio judiciário nos últimos tempos não tem sido uma relação assim tão saudável, uma negociação saudável. Que tipo de influência o Congresso pode ter nessas contas e de que forma os parlamentares poderiam colaborar para que o Brasil tivesse as suas contas mais ajustadas? Tem influência fundamental. É de lá que sai toda a pasta de gastos e compromissos. E não nos esqueçamos, o Congresso está vinculado a regiões completamente distintas. Então você tem os compromissos dos deputados, dos congressistas com as suas regiões. Conforme o nível de pressão que eles fazem para o próprio Executivo, e já faz um certo tempo que o Congresso consegue exercer muita força sobre o Executivo, as despesas crescem por lá, despesas direcionadas para as regiões, né? Ou até mesmo em certos currais eleitorais que ainda estão vinculados a políticos e ao nosso Congresso. Então, exerce influência total. Por isso que o arcabouço, quando foi aprovado, ele pode ser comemorado, porque o Congresso admitiu o novo arcabouço, né, com o compromisso de que, ok, teremos evolução de despesas conforme a arrecadação. Agora, quando você cai para o nível de pressão política, isso pode comprometer demais a estratégia do governo federal. É o que vem ocorrendo nos últimos anos, né, por própria pressão dos congressistas. E em nível local, Paulilo, quais consequências a gente pode ter? Haverá um sofrimento da população que está aqui no bairro, na cidade, onde ela realmente vive, onde as coisas acontecem? Pode haver queda de investimentos, um nível mais baixo de arrecadação pode levar as cidades a terem alguma consequência séria? Que tipo de ação isso causa aqui no cidadão comum? Olha, primeiramente eu gostaria de deixar registrado um ponto muito importante. Nós ainda estamos num cenário, né, num contexto, né, pós-pandemia, né? Ela foi trágico, né, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social amplo, né? O número de mortes que nós tivemos não só no Brasil, mas no mundo. E trágico também na flutuação incontrolável de preços. Isso somado ao comportamento que mudou das pessoas, né? As pessoas estão querendo compreender mais o que é a própria vida. Então você tem um cenário de ajuste muito grande de preços. É por isso que você continuar pendurando gasto com inflação é perigoso. E isso foi um ponto importante para o governo optar por um arcabouço fiscal novo. Ou seja, vamos para a arrecadação. Bom, o que acontece nesse cenário pós-pandêmico, que eu considero que a população, principalmente a mais carente, né, a que menos recebe, é a que mais sofre. O que pode acontecer? Se o mercado, principalmente o mercado financeiro, não abraçar a ideia e a proposta do governo. Não é o que vem acontecendo até agora. O mercado, como eu falei, principalmente o setor financeiro, tem abraçado o arcabouço fiscal novo, a proposta do governo. Agora, se o governo continuar mantendo a proposta de déficit zero e não cumprir, isso pode alterar a postura do mercado financeiro, né? Se altera, se eles passam a não abraçar mais esse arcabouço fiscal, aí você vai ter um resultado que pode chegar fortemente na população, especialmente a carente, que é um aumento maior dos juros, que agora vem abaixando, e demorou para baixar, o Banco Central demorou para baixar os juros, elevação do dólar, que é a moeda de referência, então altera o câmbio da nossa moeda, dificulta a nossa exportação e novas arrecadações, né? Facilita a exportação, mas dificulta o preço dos produtos importados. E isso vai bater no pãozinho, vai bater no leite e assim por diante. Então, tudo depende da manutenção desse diálogo entre mercado financeiro e governo para a população ser menos atingida. Legal, Paulilo. Esperamos que o governo tome atitudes que sejam responsáveis e que beneficiem principalmente os mais pobres, que são aqueles que mais necessitam. Agradeço imensamente a sua participação e desejo que você tenha um ótimo final de semana, um feriado prolongado. Obrigado, Paulilo. Obrigado, Ney.
É isso, quinta-feira, noite de feriado, você tem muitas atrações aqui na TV Onix. Tem o programa do Ferreira e tem também o Quebra-Cabeça do Sucesso. Vamos começar pelo Matheus Ferreira. Bom dia, Ferreira. O que é que tem de bom no programa de hoje? Oi, Ney Santos, bom dia a você e a todos que estão acompanhando o Jornal da TV Onix. Hoje, feriado, quinta-feira, mas sim, temos programa do Ferreira inédito para você de casa. Hoje vamos receber aqui a psicóloga Alexandra Lopes, falando e orientando um pouco mais a respeito dos números de agressão à mulher. Como a mulher consegue se libertar deste relacionamento abusivo? Também hoje vamos receber em nosso programa o Felipe Castro, que é coaching, e a Evanilda Monzani, consteladora sistêmica, que no dia 9 de dezembro irão fazer o processo Imersão. Empodere-se. O que é? Como é que funciona e como faço para aderir? Isso e muito mais eles explicam no programa de hoje. E no musical, Vitória Seixas, com muita moda sertaneja para você. Tudo isso e muito mais, inédito, 7 da noite, aqui na TV Onix. E coladinho com o programa do Ferreira, tem o Quebra-Cabeça do Sucesso, Priscila e Alessandra, com vocês. Bom dia, Ney Santos! Bom dia, Ney! A gente está aqui para fazer um convite para vocês assistirem hoje o episódio inédito do Quebra-Cabeça do Sucesso. Com a convidada Maureen Maggi, medalhista olímpica, que vem mostrar pra gente como a gente tem que pegar um objetivo, buscar e conquistar. Então a gente espera você hoje, quinta-feira, às 20h30 aqui na TV Onix. Até lá! Última informação, os cemitérios de São Carlos estão abertos hoje até às 6 da tarde para visita às pessoas, aos túmulos das pessoas que vão até esses locais. O Nossa Senhora do Carmo tem todos os seus portões abertos, já o cemitério Santo Antônio na Boa Vista, também funciona até às 6 da tarde, assim como o cemitério de Água Vermelha. O Jornal da TV Onix fica por aqui, nós voltaremos amanhã ao vivo a partir das 11h30 da manhã. Bom dia, excelente feriado para você e até lá.